Graça e paz, amados. Café com Deus Pai, dia 8 de agosto, e o tema hoje é: a obediência gera milagres. Eu vou ler para vocês 1 Reis 17, 14, que diz assim: Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Em nossas vidas, por vezes atravessamos desertos tão áridos que, ao olhar para trás, nos perguntamos como conseguimos superá-los. Esses momentos de dificuldades destacam a indispensável presença de Deus ao nosso lado. A narrativa da viúva de Sarepta, tal como nos é apresentado nessa passagem, é um testemunho poderoso dessa verdade. Em meio a uma fome devastadora, ela se viu diante de um pedido inconcebível: oferecer sua última refeição, composta apenas de um punhado de farinha e um pouco de azeite, ao profeta Elias. Esse ato de fé desafia a nossa compreensão, mas ressalta uma lição vital. Deus opera milagres com o pouco que temos em mãos, se agirmos em obediência e confiança. Essa história nos convida a uma reflexão profunda sobre a natureza da provisão e da fé. Frequentemente, fixamos nosso olhar no que nos falta, perdendo de vista os recursos já presentes em nossas vidas. Esse olhar pode nos desviar do essencial, fazendo-nos esquecer que, muitas vezes, o que é necessário para o milagre já se encontra ao nosso alcance. O desafio de confiar, mesmo quando tudo parece escasso, revela que nossa fidelidade e dependência de Deus são fortalecidas nos momentos de aparentemente desolação. Portanto, antes de desejar o que está além, vale a pena olhar ao redor e reconhecer o que já temos. Deus pede o que está em nossas mãos. Não é porque é pouco, mas porque é suficiente para Ele realizar o extraordinário. Saiba que o que define o seu milagre não é a quantidade que você tem em mãos, mas sim a fé no Deus que tudo pode. Uau! Glória a Deus! Aleluia! Que palavra maravilhosa! E a frase aqui de hoje é: para quem tem fé em Deus, o impossível é temporário. Leitura bíblica, Salmos 88, e a palavra-chave é obedecer. Irmãos, que devocional poderoso. Eu não sei você, mas eu fui muito impactada. A obediência gera o milagre. Ao ler esse devocional, me lembrei também da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Você consegue lembrar que tudo o que aquela multidão tinha, quando alguém perguntou: alguém tem o que comer? Quando os discípulos perguntaram, né? Alguém tem o que comer? E aí um menino ofereceu 5 pães e 2 peixinhos. E foi aqueles poucos peixes, os poucos pães, que dali houve a multiplicação e alimentou uma multidão. Aleluia! Deus hoje pede aquilo que você tem em mãos para que Ele possa fazer a multiplicação, para que Ele possa fazer o milagre na sua vida. Sabe, a obediência não é apenas seguir uma ordem, é um ato de fé que declara: eu confio no que Deus me disse. Eu confio no que Ele disse, não no que eu vejo. E essa é a chave que transforma o impossível em provisão, a escassez em abundância.
Porque para quem crê, o impossível é apenas uma estação passageira, porque o tempo de Deus, ele sempre está a caminho para aqueles que creem. Eu gosto muito de declarar que a minha expectativa ela é alegre em coisas boas. A esperança, amados, é a certeza do Deus poderoso que nós servimos, o nosso Pai que do nada faz tudo. Lembrei agora também de Pedro e a pesca maravilhosa, porque Pedro havia pescado a noite toda e não tinha pegado nada. Mas ao ouvir Jesus dizer, lança a tua rede, ele que já tinha lavado a sua rede, que já estava pronto para ir embora, ele obedeceu, mesmo sem entender. E o resultado a gente já sabe, foi uma pesca tão abundante que os barcos quase afundaram. Pois é, irmãos, a obediência, mesmo contra a lógica, libera abundância. E eu quero te perguntar, você tem sido obediente? Como é que está a sua fé no nosso Deus maravilhoso? A Bíblia é um testemunho vivo de que a obediência sempre abre caminho para o agir sobrenatural de Deus. Deus, ele não precisa de circunstâncias favoráveis. Ele só precisa de um coração que ouve e responde. Um coração que crê e confia. E quando você obedece, você atrai o céu para a sua realidade. E então, o que parecia ser impossível se torna real. Amém? Glória a Deus. E hoje eu quero convidar vocês na nossa confissão de fé a declarar com firmeza, com clareza, a seguinte frase: eu escolho obedecer à voz do Senhor. Amém? Lembre-se, quem obedece vê milagres, porque para quem crê, o impossível é só uma questão de tempo. Glória a Deus, aleluia. Amados, deixa aqui o seu like e seja um missionário comigo. Você foi chamado para ser luz neste mundo. Aproveite esse conteúdo e encaminhe para aquela pessoa que você sabe que está precisando de uma palavra que vai transformar a vida deles. Amém? Olha, um grande abraço para vocês. Continue abençoados e até amanhã, se Deus quiser.